Hoje nós entrevistamos o Capra, cientista de dados, filósofo da tecnologia e empreendedor com quase 30 anos de experiência, fundador da Capra Institute, sediado nos Estados Unidos. Professor de pós-graduação MBA em instituições nacionais e internacionais e autor do livro Híbridos, o futuro do trabalho entre humanos e máquinas. Esteve comigo nesse bate-papo também o Pedrinha, diretor técnico do Sebrae Espírito Santo e membro do IBEF. Eu sou Marcel, Head de Dados e Tendências Macroeconômicas do IBEF Espírito Santo e esse é o IBEF Cast. Ô Capra, obrigado pela presença, prestigiando a gente aqui no IBEF Innovation. Obrigado também, Pedrinha. Maravilha, a gente estava olhando alguns vídeos seus ali antes da entrevista no TEDx. Você deu uma palestra com uma pergunta provocativa, né? O que permanece humano em nós, algo nesse sentido. E isso gera muito receio, né? Principalmente nos C-levels aí, pessoas que estão tocando as suas empresas. Para a gente ser disruptado por inteligência artificial, se a gente vai ser substituído ou não, ou se a gente consegue caminhar numa simbiose, né, com essa nova tecnologia. E aí, eu queria que você explicasse um pouco para a gente como é que seria esse processo de simbiose com a IA, se é possível ou não, né? É muito interessante, né? A gente está falando nesse momento sobre isso, porque tem essa discussão da substituição. A gente está nomeando como se fosse um outro ser dentro da empresa. A gente está o humano e a IA. Como se a gente fosse uma coisa externa. O que eu tratei no TEDx que eu participei foi exatamente de um ser híbrido, né? O que acontece? A gente se misturou com a inteligência artificial. A gente está vivendo um momento de interdependência, onde a gente tem uma ligação direta não percebida. Isso acontece nos ambientes de negócio, dentro de todas as corporações, dentro do trabalho como um todo. Só que a gente está tentando distinguir como se fosse surgir um novo trabalhador IA que vai sentar do nosso lado ou que vai sentar dentro da corporação e ele vai realizar as atividades como se fosse um ser humano e aí a gente vai falar sobre substituição do humano. O que a gente precisa conversar no ambiente executivo, de conversão de negócio, no ambiente financeiro, inclusive, especialmente, é que a gente tem atividades que há muito tempo já vêm sendo automatizadas por recursos como algoritmos, dados, né, que estão entrando nos ambientes de negócio. E tem uma camada agora que é de tomada de decisão, que é com a inteligência artificial. E ela, sim, ela realiza uma atividade de tomada de decisão, mas não necessariamente ela vem numa substituição de um indivíduo. Ela vem complementar, ela vem auxiliar, ela vem ser um assistente. Então, o que a gente tem estudado no Instituto e tem visto nas principais organizações no mundo, né, é que não é sobre eu nomear uma IA que trabalha com um profissional dentro do meu ambiente corporativo. É sobre eu entender que tem uma camada cognitiva que está mudando o meu profissional. Ah, sim. Então a gente começa a entrar num campo em que profissionais com certas características, eles vão conseguir fazer essa simbiose, vamos dizer assim, com a IA, mais do que outros, seria isso? Na verdade, alguns tipos de profissionais eles vão se engajar nesse movimento, entender, ter consciência dele e vão aumentar sua capacidade intelectual usando IA. Porque o que a gente tem que tomar cuidado é que quem não está participando desse movimento é como aquele indivíduo que não utiliza um smartphone no dia a dia dele. Ele desliga um recurso complementar à sua atividade humana que ela não é justa, porque todo mundo está usando. E aqui não é sobre uma competição de quem usa ou não usa, mas sim de que alguém está usando um recurso complementar para amplificar sua inteligência ou outro não. Então a gente precisa entender até onde vai, não criar uma dependência total do recurso, obviamente, porque senão ele acaba te sugando para o processo cognitivo da máquina, porém, de maneira consciente, a gente administrar esse novo processo de tomada de decisão amplificado, aumentar nossa inteligência, aumentar nossa capacidade cognitiva com o recurso artificial que a gente tem à nossa disposição. Você vê, né? Você comentou, Capra, sobre um determinado perfil de indivíduo com uma inclinação mais para lá ou para cá. Em vários momentos, Marcel, a gente tem estudos, pesquisas, é bem hypado sobre profissões do futuro, profissional do futuro, e você está me dizendo que isso está mais ligado a algumas habilidades ou comportamentos. Se a gente fosse discutir ou debater sobre esse cara do futuro, Capra, como seria ele?
É bem interessante a pergunta, Pedrinho, porque eu estou terminando um ensaio exatamente sobre esse ponto que está comentando, porque a gente está falando sobre uma substituição de profissão, de trabalho, quando é sobre uma substituição de atividade, tarefa. A gente está transmitindo tarefas complementares para um recurso de automação e artificial. Eu estou usando um Large Language Model, um modelo de inteligência complementar ao humano, para amplificar minha capacidade de realização de atividades cognitivas. Então, eu amplio. Por que eu estou trazendo dessa forma, tá? Porque sim, a gente vai ter uma mudança no cenário do trabalho. O trabalho, do jeito que a gente conhece, ele está sendo modificado. Porque se a gente parar para pensar o que faz hoje um analista financeiro, e a gente nomear como analista financeiro uma atividade fim, a gente vai perceber que boa parte das atividades do analista financeiro vão ser feitas por IA. Faz todo sentido. Então, aí a gente vai dizer o seguinte, não, mas espera aí, então vai acabar o analista financeiro. Talvez esse título de analista financeiro, fazendo essa atividade que a gente conhece, vai acabar. Vai surgir uma nova profissão. Aí talvez a habilidade desse novo analista seja menos introspecção e foco extremo numa tarefa ou num cálculo, e passa a ser uma habilidade relacional para medir a temperatura real do perfil de um investidor para saber como aplicar aquele dado. Não acabou o analista, mudou o que ele faz ou como ele faz, é isso? Fazer esse meio de campo para IA, né? E até tangibilizando isso, né, para quem está nos acompanhando aqui nessa conversa, né, a gente vai deixar o analista financeiro pensar e não ficar executando uma atividade matemática em cima de uma planilha que ele comete erros e a inteligência artificial não vai cometer. Então o humano que realiza a atividade, o analista, ele vai assumir o papel dele de analista pensante e não um executor de uma atividade dentro de uma planilha complementar, porque esse tipo de atividade, como já mostram os relatórios de Harvard, entre outros de MIT, estão demonstrando que esse tipo de atividade ele tem um maior potencial de execução com um recurso artificial, como uma inteligência artificial. Isso é inclusive dentro do campo da filosofia, ali, muito relacionado à área de tecnologia, né? Você identifica alguns pontos que a IA acaba avançando e que pode representar um risco para os seres humanos? Completamente. Eu uso, inclusive, é bom só fazer um paralelo aqui, tá? Eu venho da área de tecnologia, né? Há 30 anos eu trabalho, tenho uma empresa de tecnologia, a gente tem o Instituto de Tecnologia, que ajuda organizações no processo de atravessar a mudança corporativa em razão da tecnologia que entra no mercado, especialmente em dados, que é o que a gente chama de cultura analítica. Ao estudar a cultura, eu precisei aprofundar o conceito de cultura, comportamento, ambiente, recursos, valores, e aí eu acabei caindo num estudo individual meu, acadêmico, dentro da filosofia. Então eu fiz uma graduação em filosofia, fiz um mestrado em filosofia, eu fui olhar a tecnologia pelo outro lado, tá? Dito isso, e trazendo para a nossa conversa que é executiva aqui, tá? O que a gente tem que cuidar dentro desse movimento de quem observando ele é o que eu chamo de proletarização cognitiva. O que acontece? No momento que eu me transformo no meu ambiente de trabalho em alguém que apenas transfere o meu conhecimento para uma máquina, e o meu papel ali não tem valor do pensar, não tem valor cognitivo, eu não gero valor cognitivo, eu estou simplesmente gerando dados para a companhia. Certo. Se a gente pegar uma companhia que eu tenho um aplicativo, eu estou alimentando o aplicativo e eu não penso sobre aquilo, é uma atividade contínua. Aquela atividade é de pouco valor dentro do dia a dia. Então o que eu tenho que entender é que toda essa atividade que ela coleta dado e coloca numa planilha, faz cálculo dentro de uma planilha, ela é uma atividade com capacidade de execução por uma máquina maior. Então o que eu tenho que entender é que aquilo ali não é o meu processo cognitivo. Se eu me concentrar só naquilo, tem uma grande chance de eu ser substituído nos próximos anos, sim. Por exemplo, na área de vendas, né? Que a gente estava até conversando no podcast que a gente estava gravando aqui anteriormente. Você usar IA para se conectar direto com o cliente ou o lead, enfim, pessoas que são potenciais clientes também, pode acabar virando um certo cold call também, se acaba tendo muitas negativas, né? Agora, o relacionamento humano, ele sempre vai ter um valor muito grande, né? E o vendedor que é bem relacionado, ele consegue se conectar com as pessoas, né? Você acaba tendo um resultado de uma forma sinérgica com o operacional, que a IA pode trazer até para registro de CRM, algo nesse sentido,
que ajuda o vendedor lá na ponta, né? Exatamente. Eu acho que o papel da corporação, seja na área de vendas, finanças, negócios de uma maneira geral, qualquer área de atuação, é entender que dentro do seu ambiente cultural, organizacional, agora eu tenho um ser híbrido. E eu estou trazendo novamente a abordagem, tá? Porque a partir disso eu tenho que adaptar o comportamento do indivíduo dentro do ambiente que ele está inserido, eu tenho que disponibilizar uma nova forma de recursos para ele acessar e reconfigurar os valores, né? Porque se a gente for parar para pensar, essa discussão que a gente está fazendo sobre o valor cognitivo de um profissional dentro do seu ambiente de trabalho, por muito tempo, dentro do ambiente corporativo, a gente evitou. Por quê? Porque eu precisava que eles executarem processo. Eu precisava que eles executassem processo porque alguém precisava realizar. É um movimento contrário. Nós passamos os últimos 40 anos educando a massa profissional para processos automatizados, você encaixado num processo, e agora relaxa, o processo vai. Preciso que você raciocine, que você desenvolva e formule além do processo. É outro perfil e outro conjunto de habilidades mesmo. Também para identificar o processo, né? Exato. Eu que sou engenheiro de formação, assim, me parece muito as pessoas que vão ter uma capacidade de lidar bem com a IA, o trabalho de um engenheiro de produção, né? Que ele identifica ali os processos e procura sempre otimizar esses processos. Né? E é interessante a gente falar em processo, porque dentro da nossa equipe a gente tem programadores, pessoas que desenvolvem código, desenvolvem software dentro das ferramentas de visualização que a gente tem no Instituto. E no primeiro momento é muito assustador, porque a formação do programador tem características muito semelhantes do engenheiro, né, pela sistemática, e eles ficam muito assustados em dizer, não, mas espera aí, eu não preciso mais escrever o código. E isso é muito estranho, porque eu fui treinado. Não, o que eu aprendi no meu modelo cognitivo foi a escrever código. E há pouco tempo atrás a gente disse que no ensino básico das escolas a gente tinha que ensinar a programar. Mas a atividade de programação é uma atividade repetitiva. Então, o que a gente está percebendo agora é que eu tenho que saber passar uma instrução. A partir do momento que eu passo uma instrução, eu tenho que saber supervisionar a realização dessa atividade. E então eu tenho que ir aperfeiçoando ela, como o Pedrinho comentou aqui. Então, eu acho que tem uma transição da própria educação no profissional, né, falando da educação mais profissional, especialmente com o Sebrae, que eu acho que tem esse papel, né, de um novo modelo, de um novo pensar do profissional, que ele não está no mesmo lugar, ele não vem para o mesmo motivo para o mercado. Então, ó, antes de você encaixar uma outra pergunta, deixa eu usar o lado filósofo dele um minutinho para resolver um problema de casa. Não é o problema do Sebrae, não. Eu tenho um filho de 22 anos que faz sistemas de informação. E nas discussões comigo lá, o desinteresse dele sobre codar. E eu, mas meu amor, você tá no negócio para isso? Ele, pai, eu preciso entender de problema. Codar virou commodity. Mas você não precisa entender da linguagem? Ele, E eu achando que ele tá me enrolando por causa da nota baixa. Mas o foco dele todo, a conversa eu preciso entender de problema. De perceber problema, de ter uma cuidade para conectar soluções. Isso virar um sistema, talvez já não seja mais a habilidade do analista de sistema. Talvez ele vá narrar a solução para uma IA que vai construir isso para ele. Mas a sensibilidade de ver o problema, um humano percebendo um problema de outro humano com profundidade e botando uma máquina para construir uma solução. Foi uma conversa nossa no jantar um dia desse. E eu dizendo, você está me enrolando porque reprovou em alguma coisa. Mas talvez não. Perfeito. É isso que a gente fala de cultura analítica? Seria um caso? Isso. A cultura analítica é parte de uma premissa que eu tenho uma adaptação do meio para a tecnologia que está afetando ele. E aí vou pegar o setor financeiro, dentro do que a gente está falando aqui como conversa, né? Porque se eu tenho uma modificação que muda o cerne do negócio, aquilo que a gente pensava como centro da operação financeira, que é a planilha, as telas, o operador, análise gráfica, aquilo ali mudou. Porque aquele operador, ele não necessariamente ele vai ser um indivíduo sentado na frente. Então, aquilo que ele vai lá para o curso das principais empresas financeiras que estão formando tradicionalmente o operador financeiro, aquilo vai ser treinado num agente de inteligência artificial. E aqui não é, peraí, Capra, então vai acabar os empregos. Não é isso, é que aquele operador financeiro ele vai mudar a função dele.
E a gente não redesenhou essa nova função. Então, o teu filho, como é que eu não lembro? Desculpa. Eurípides. Conhecido como Pedrinha. Pedrinha. Ele tem uma característica que ele já está nesse novo modo pensante, nesse novo modelo cognitivo, mas o ambiente acadêmico não está preparado para ele. E ele está procurando espaço. É incômodo. Ele está incomodado, a verdade é essa. No curto prazo prejudica ele, que ele está tomando nota ruim, de repente, uma coisa que ele... E ele começa a questionar se deve continuar ou não. Aí o pai xizão aqui fica, não, você vai terminar a faculdade. E ele diz, mas por que eu vou fazer isso? Mas é uma longa discussão ainda. Você que trabalhou em... desculpa. Não, eu ia fazer só um comentário sobre isso. Eu tenho 2 filhas meninas, uma de 6 anos e uma de 26 anos. Eu faço filhas mulheres de 20 e 20 anos aproximadamente, é uma média, tá? Brincadeiras à parte. A minha filha mais velha, ela trabalha com marketing, né? E um determinado dia, ela sentou na minha frente e disse, pai, me explica o que é Big Data. Eu fiquei muito feliz, né? Porque eu estudei isso a minha vida toda, trabalhei com isso a minha vida toda, vi o termo surgindo, né? E eu comecei a explicar para ela o que era, e ela pegou o telefone na minha frente e começou a navegar. Aquilo me incomodou, ela chama Eduardo, eu falei, Duda, o que tu tá fazendo? E ela deu uma gaguejada, eu não acredito que tu tá checando o que eu tô te falando. Eu estudei esse negócio minha vida toda e tu tá checando. E ela me deu uma resposta, eu até contei essa breve historinha, ela me deu uma resposta que ficou muito marcada, que vem dessa nova geração. Ela me disse o seguinte, pai, eu não tô checando se o que tu tá me falando é verdade ou não. É que se eu tenho todas as verdades disponíveis, por que eu vou ficar só com a tua? No primeiro momento isso parece agressivo ou uma ofensa, mas não, é que ela tem o pensamento crítico, ativo, com o potencial da tecnologia à disposição dela. Por que ela vai se limitar com uma única versão? Uma frase ótima que a Duda soltou, né? Se eu tenho todos os conhecimentos, porque eu vou me limitar ao seu, não que seja ruim. Não é ruim. Ou pouco, mas... Deixa eu ler em outras versões para ver qual que eu me adapto melhor, qual que eu entendo melhor. E essa é uma maneira de ver o mundo, né? Eu acho que essa abertura para essa nova forma de ver o mundo é interessante. Isso já começou com sites de pesquisa, né? Exato. A pessoa precisava ser crítica para entender se a informação está enviesada ou não. Ela poderia ter fontes diferentes, né, e conseguir ter uma análise mais completa, né? E a gente não pode perder isso, Emerson. Exato. Porque agora os sites de busca estão entregando as respostas mastigadas. Sim. E a gente não... Essa lacuna, a gente está preenchendo com conhecimento raso. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tem que cuidar né? com fake news. Exatamente, porque a gente não está clicando mais na fonte a partir desse momento. É. A gente diz, não, aquela fonte parece confiável, mas eu não clico mais nela, esse é um conhecimento raso, então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vi um grande jornalista falando recentemente na entrevista que o jornalista está acabando, agora você tem os influenciadores, né? Então até a forma como você comunica mudou bastante. É importante que a pessoa consiga fazer um mínimo de filtro ali para entender, enfim, o conflito de interesse eventualmente que existe na comunicação, né? E você trabalhou tanto no Brasil quanto no exterior. O que você tem observado com relação às empresas brasileiras nessa frente tecnológica agora? Quando eu estou perguntando a cultura analítica, e até conectando com essa pergunta, tá? A cultura analítica te permite que tu adapte o modelo de funcionamento da organização para ser mais sistêmico dentro de uma adaptação para as novas tecnologias que estão ao redor, tecnologia da informação. Quando os dados aceleraram, Big Data, Data Lakes, análise de dados em tempo real, isso gerou um movimento que a gente chamou de Data Driven. Então o que aconteceu? As empresas nos Estados Unidos começaram um movimento, pegar os Estados Unidos aqui como mercado que puxou o movimento Data Driven. E o mercado brasileiro levou um tempo para fazer seu movimento de Data Driven. Então ela levou um tempo para se adaptar e preparar os seus profissionais para serem orientados por dados. Por que eu trouxe aqui para ir para a resposta, tá? Porque agora a gente está passando por uma segunda onda que é AI-driven, ou seja, eu sou orientado e apoiado pela inteligência artificial. Então ela entra no ambiente corporativo e começa a interferir no processo decisório, a arquitetura do negócio. Qual a diferença e por que eu trouxe esse exemplo do mercado internacional para o nacional? Porque agora eu não tenho mais o delay. O mesmo modelo de linguagem que eu estou usando lá nos Estados Unidos, na Europa, que a gente está usando no mundo, é o que está sendo usado no Brasil. Então a onda AI-driven entrou atropelando o modelo de negócio tradicional em todo o mundo, independente da região que tu esteja. Então o delay que a gente teve de adaptação no mercado brasileiro para se adaptar ao uso de dados, por causa do custo da ferramenta, o tipo de técnica que tu precisava para lidar com dados, no caso da IA não está acontecendo.
Só que isso também nos coloca numa linha de frente de competição muito perigosa, né? Porque num mercado muito acelerado, o que está acontecendo? A gente está perdendo muito talento para fora. Porque se eu posso pegar um recurso no Brasil, que eu tenho uma moeda mais frágil do que lá fora, eu contrato esse recurso com uma habilidade de trabalhar dentro dessas tecnologias e eu opero com ele lá de fora do país. Então a gente tem que tomar cuidado com a retenção de talentos nesse momento que a gente está vivendo. Isso é bem verdade. Eu fiquei curioso sobre estrutura de dados para a gente conseguir responder, mas antes disso, isso é bem verdade. Eu tenho amigos aqui que eu tenho certeza que são contratados como mão de obra barata no exterior, mas aqui são classe A porque tem um salário premium e trabalham para 2, 3 empresas como desenvolvedores de soluções baseadas em inteligência artificial. Mas você falou sobre o AI Driven, sobre estarmos num mesmo momento de mudança mundo. Sebrae, né? A grande maioria das nossas empresas, e eu não vou falar só como Sebrae, nem me relacionando só às pequenas empresas. Nós não somos uma cultura de gestão, nós não temos uma cultura de gestão. Historicamente, mesmo em empresas de médio porte, 100 milhões, 150 milhões, não necessariamente você tem um ERP completo, você tem colchas de retalhos, sistemas legados antigos, você ainda tem tudo no ERP e decisões na planilha, projetos que são confeccionados para funcionar como repositório do que foi feito e não como farol do que fazer. É muito mais difícil implementar qualquer solução de inteligência artificial num lago desestruturado de dados e que ela vai alucinar, não? Aí que está uma diferença muito importante desse movimento, tá? O movimento Data Driven, ele exigia que eu tivesse uma estrutura, um processo, como tu comentou muito bem, tá? Muito bem organizado para eu poder ser uma organização Data Driven. As ferramentas de inteligência artificial, as LLMs, os Large Language Models, eles funcionam por contexto. O que significa isso? Eu posso dar toda essa informação desorganizada para ele, e se eu fizer a boa pergunta, eu consigo que ele extraia do contexto aquela resposta. O que eu não posso perder no processo que tu trouxe, que é fundamental? A minha capacidade de análise, a minha gestão da qualidade da informação. Porque o que acontece, tá? O teu ponto inicial, logo antes de tu fazer a pergunta, tu falou, eu te perguntar sobre base de dados. E é esse, o problema é a base de dados. Não ela estar na fonte A, B, C, numa planilha, porque nessa era de A que a gente está entrando, isso tem menos peso. O problema é a qualidade de dado que eu tenho lá. Por quê? Se eu vou alimentar uma inteligência artificial com o dado de uma planilha, e esse dado é de má qualidade, a minha IA vai errar no processo de tomada de decisão, no algoritmo de recomendação ou o que for. Então, mais ainda, eu preciso de um processo de checagem da informação. Então, meu problema não está necessariamente na arquitetura da tecnologia, ou dos dados, ou das bases, que foi algo que antes a gente precisava se preocupar muito, porque senão não parava de pé o processo. Agora o que eu preciso ter é uma melhor qualidade de checagem das informações. E é um problema, tá? Desculpa te cortar, mas é um problema porque o mundo todo está passando pelo problema ao mesmo tempo. Porque bases de dados ruins existem em tudo que é lugar. E isso está alimentando algoritmos que estão executando atividades ruins com bases em dados ruins. Então a gente tem aqui, de novo, a questão do pensar. Onde é que está o indivíduo que está pensando e qualificando a informação que ele está usando? Porque todo indivíduo vai precisar fazer isso. Pensando e qualificando. Que eu já ia te perguntar, como que eu avalio esse conjunto de dados? Checagem. Checagem no negócio. Porque em algum momento a gente tentou transferir isso para TI, para a tecnologia da informação. TI me entrega dados de boa qualidade. E aí, quando chegava na área de negócio, de novo, finanças, vendas, seja o que for... Estava desencontrado, porque a área de negócio dizia, não, peraí, isso aqui não faz sentido. Porque não é, a TI não entende aquele dado. Ela entende base de dados. Então, o que a gente está vendo agora é que a área de negócio está precisando se qualificar para ela ser quem avalia a qualidade, a criticidade da informação, a qualidade da informação. É papel da área de negócio, é papel de contexto. Negócio precisa entrar no IA, não é papel da TI. Perfeito. Contexto. Contexto.
Tantos que falam muito de janela de contexto, né? O IA tem uma janela maior de contexto ou não. No Brasil, a gente está desenvolvendo algo relacionado à IA que está sendo disruptivo? Tem uma grande discussão sobre os modelos de linguagem que estão em grandes centros e as big players de tecnologia do Vale do Silício estão controlando os movimentos. Tá? É muito difícil a gente competir com relação a isso. Não é impossível, acho que precisa buscar esse espaço no mercado, mas é muito difícil competir em razão do potencial da capacidade financeira dos modelos. Até porque investimento em Big Data e tudo mais, a infraestrutura voltou a ser super importante. Não mais só empresas de software, né? Mas você precisa de data center. E não tem mais disponível, né? A gente não tem mais bases de dados e não tem energia disponível para esse momento. Já está tudo reservado para essas companhias. E nesse sentido, eu acho que a gente tem um potencial de ter uma especialidade do mercado brasileiro que é a sua adaptação ao contexto. Vou usar de novo a palavra contexto. O que eu quero dizer com isso, né? Em qualquer lugar do mundo, eles sempre foram muito regidos por processos. Em qualquer lugar do mundo, não. Vou pegar os mercados principais, né? Eles sempre foram muito organizados por processos. Então, eles são muito regrados. Só que, de novo, esta não é uma exigência para eu usar IA. Eu tenho uma exigência diferente de adaptação da IA para o contexto. Como a gente no Brasil tem muitas características específicas, a gente pode criar pequenos nichos, pequenos produtos, pequenos mercados, usando o potencial da IA, de modelo de linguagem que a gente tem disponível, e acelerar soluções pequenas e ganhar escala rápido com a IA. Regionalizadas, né? Regionalizadas, pontuais. Então, o microempreendedor, né, que a gente desenhou no Brasil como, o Sebrae, né? Sim. Desenhou como estrutura, ele se torna um microempreendedor com o IA, né? E esse microempreendedor com o IA, ele sempre teve um problema de escala, porque ele sempre se limitava à sua região, a uma ferramenta tecnológica. E agora, com o IA, o que ele ganha esse potencial de aquela adaptação local que ele fez, de um problema local, uma situação que só tinha aqui no Espírito Santo, numa situação específica, ele não tem mais aquela limitação de mercado. Então, eu acho que a gente tem aqui o potencial criativo, o potencial de soluções para problemas de mercado real, que o brasileiro tem uma característica, pela nossa característica e forma do mercado latino funcionar assim. Então, é óbvio que vocês vão dizer assim, Capra, mas no final a gente continua alimentando um modelo técnico centralizado. Sim, isso é uma questão de um large language model brasileiro que precisa governo, instituições discutirem isso, produzirem uma tecnologia no Brasil. Porém, para o empreendedor, para a pessoa de mercado, como recurso tecnológico disponível, a gente está na mesma linha do que todo mundo. Tem que ser usada, né? Para uma solução de curto prazo, o instrumento está posto. O que virou uma chavinha para mim aqui, que não sei se você viu, eu comecei abordando uma fragilidade local. Nós temos uma cultura, e mudar a cultura, doutor, é muito mais difícil do que mudar a tecnologia. Nós temos uma cultura muito mais do contexto, de uma história, de uma natural hiperpersonalização nos relacionamentos, do jeito de chamar, do apelido, é cultural. E de que talvez isso se torne uma força onde na onda anterior era uma fraqueza, porque era tudo desestruturado por causa disso. Eu ainda não tinha observado a capacidade de contexto como um eixo competitivo, uma força competitiva. E talvez seja um atalho até para mudanças de ambientes em termos de tecnologia. Tenho gasto muita energia para poder falar sobre a aplicação de um ou outro instrumento numa base de dados. Eu preciso de aplicá-lo num contexto e checar os dados. Exato. Então eu tenho que pegar a turma do negócio e dizer, desenvolve o contexto, uma turma de auditoria de dados e ajuda essa turma a validar o dado. Ajuda. Não valida separado não, porque senão dá retrabalho. Mais ou menos isso? É isso mesmo. Perfeito. E o interessante é que com essa tecnologia, a gente tem um potencial de um salto talvez maior, né? Do que quem já está com a organização dos dados, como você falou. Se essa janela de contexto realmente é uma condição que a IA traz para a gente conseguir avançar, né? A gente teria um salto interessante nesse sentido, né? Aqueles que se adaptarem mais rápido a esse momento,
e entenderem que aquilo é uma capacidade de aumento cognitivo, da minha capacidade cognitiva com esse recurso artificial, ele entra exatamente nessa onda de aproveitar o mercado. O cuidado é... Eu vou usar o desenho que eu uso para isso mental aqui, tá? Esse fluxo ele tem um piloto humano, um copiloto artificial para um aumento cognitivo. Então eu utilizo, e até uma das companhias utiliza o conceito de copiloto, inclusive, né? Mas eu uso um copiloto para amplificação, um aumento da minha cognição. O cuidado que a gente precisa ter, eu só vou fazer esse atento nesse ponto, é com a terminologia complexa da proletarização cognitiva, tá? Mas ela significa o seguinte, que o humano ele assume o papel de copiloto. Então o cuidado que eu tenho que ter é para não deixar a inteligência artificial ser o piloto, eu copiloto, eu humano copiloto, porque daí o que eu estou aumentando é a capacidade cognitiva da máquina, e não a minha. Então reparem que tem um detalhe muito... tem um detalhe escondido aí que é eu me manter o agente pensante. Quem serve quem, né? Quem serve quem. Tá? É a gente que está alimentando a máquina, ou que estou dando trabalho para a máquina, ou a máquina que está dando trabalho para mim. Inclusive tem uma discussão muito recente de empresas de inteligência artificial contratando humanos para treiná-los. Então, e aí aqui eu tenho exatamente a inversão do modelo. Eu crio como agente pensante uma inteligência artificial, ou a corporação que está por trás dela, e coloco o humano como copiloto só para me alimentar de dados, e aí quem está se alimentando com aquela inteligência é efetivamente a companhia, a inteligência artificial que está por trás daquilo, e não o agente humano dentro do processo. Então, a nossa briga nesse mundo da IA, a nossa luta nesse mundo da IA é por manter como agente pensante. Aquele processo aumento cognitivo para mim como indivíduo, e não só para aquela máquina que eu estou usando. Perfeito. Para os empresários que estão assistindo a gente de casa ali, seria interessante trazer alguns passos, de repente, se tiver algum processo já bem definido, para essa implementação da cultura analítica, né? Deixa eu pegar aqui para eu tomar nota, vai lá. Eu acho que tem 4 coisas acontecendo dentro do ambiente corporativo que os empresários precisam estar muito atentos, tá? Acho não, tá? Isso aparece no índice de maturidade analítica, a gente lá no Capra Institute mede as organizações, inclusive o Sebrae é uma organização que mede o seu índice de maturidade analítica nacionalmente e avalia como está o seu processo de evolução de uso de dados e inteligência artificial dentro da própria companhia. E a gente usa esse índice e aparecem 4 pontos que o empresário, de uma maneira geral, tem que estar atento. Primeiro, eu preciso reconfigurar minha arquitetura de tomada de decisão. E considerar que dentro da minha arquitetura de tomada de decisão eu tenho um não humano. Certo. Que é o humano como piloto. O não humano aqui, eu tenho uma inteligência artificial dentro do meu trabalho. Então, eu tenho que reconfigurar a arquitetura de tomada de decisão. Eu tenho que entender que eu tenho um humano mais um agente artificial trabalhando e eu tenho que redesenhar a minha arquitetura de tomada de decisão. Segundo ponto, eu tenho que preparar a área de pessoas, agentes de recursos humanos para um processo que recruta humanos e agentes humanos e agentes artificiais. Porque até agora eu estou considerando a gestão somente dos humanos, mas eu passo a ter também agentes artificiais operando no negócio. Então tem uma adaptação, primeiro de processo, de arquitetura de decisão, segundo de comportamento dentro da área de recursos humanos. E aí os outros 2 pilares, tá? Um é operações, e como a gente estava falando, operações eu preciso adaptar a área de dados, inteligência artificial, tecnologia, para esse momento que a gente está vivendo, e aí é uma adaptação tecnológica, dar subsídio, recurso para isso acontecer, então operações mesmo, e não esquecer, e talvez o mais importante dentro disso, eu preciso criar políticas, ou seja, trabalhar na governança para que dados e inteligência artificial sejam parte do negócio. E aí é papel da liderança, do conselho, da diretoria, do presidente, da presidente, de fazer uma adaptação na política e entender que os valores da organização precisam permanecer ativos. E até para trazer um link disso e fazer uma marcação disso, o fundador da Anthropic, né, ele chama-se Amodei, o sobrenome dele é Amodei, ele escreveu recentemente sobre a adolescência da inteligência artificial. Está disponível no blog da própria Anthropic lá. E eles criaram
uma regra de funcionamento do Cloud, que é a ferramenta da Anthropic, né, o recurso de inteligência artificial da Anthropic, onde eles criaram a constituição do Cloud. O que é isso? As regras e valores dessa inteligência artificial estão aqui, ó. O manual de regras da inteligência artificial. As leis da robótica, Como né? se Me lembrei fosse- de Isaac Asimov agora, igualzinho. Fui Como lá. se fosse as leis da robótica no negócio dele. Cada negócio vai ter que permanecer e proteger os seus valores da sua companhia como regras. E estabelecer isso como política e que esteja presente nos recursos artificiais. Tá envolvendo o LGPD também. LGPD e toda mais, né? Então, a gente tem que reconfigurar políticas, né? A gente tem que reconfigurar a operação, recursos humanos e arquitetura de tomada de decisão para funcionar bem esse momento. Desafio de governança, hein? É um desafio e tanto de governança. Que desafio de governança e compliance e um monte de coisa ligada a Envolve isso. muitas áreas. Né? Capra, obrigado pela presença, prestigiar a gente aqui nesse evento também. Obrigado, Pedrinha. Estamos juntos. Obrigado, Capra. É um prazer estar com vocês. Obrigado pelas perguntas. Eu espero que o grupo executivo compreenda que essa não é uma discussão apenas intelectual ou filosófica, porque ela está atravessando o negócio. E é estranho, porque a gente resolveu trazer, o mundo, né, uma conversa sobre filosofia no meio do ambiente de negócio, né? Tá lá o Papa escrevendo uma carta de valores que vão atravessar as corporações, e essa conversa está toda misturada no mundo. Então, acho que a gente, no papel executivo, e eu venho desse mundo, né? Eu sou formado por esse mundo executivo, acho que a gente precisa passar a escutar isso que está acontecendo para não ficar de fora desse movimento tão acelerado que está acontecendo no mercado. Perfeito, tudo se encaixa.